Você já parou para pensar como a sociedade vem transformando o sofrimento em culpa pessoal? Vivemos numa época em que sentir é quase um crime, e a dor virou sinônimo de fracasso. Parece que se você sente tristeza, é porque não tem fé suficiente. Se sente medo, é porque não acredita em si mesmo. Se sente raiva, é porque é desequilibrado. E assim, dia após dia, milhões de pessoas vivem tentando controlar o incontrolável, as próprias emoções. Mas ninguém ensina o que fazer quando o coração não obedece à razão. Quando a mente entende, mas o corpo ainda dói. A gente ouve frases como: você é o único responsável pela sua felicidade. O seu sofrimento é escolha. É só mudar o pensamento. Mas ninguém explica o que fazer quando mudar o pensamento não muda o vazio que ficou. Essas frases soam bonitas, inspiradoras, mas são perigosas. Elas apagam o contexto, desconsideram a história, ignoram o corpo, o social, o emocional e transformam o sofrimento humano em falha pessoal. As emoções não nascem do nada. Elas carregam marcas da infância, da cultura, das relações, das perdas e das ausências. Cada emoção é um resultado, não uma escolha. Por isso dizer "você sofre porque quer" é cruel e completamente irreal. Mas ao mesmo tempo, há algo muito poderoso nesse processo. Mesmo que você não escolha o que sente, você pode aprender a não ser dominado por isso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Como viver sem ser escravo daquilo que sente. Como aprender a ouvir as emoções sem ser controlado por elas. As emoções não são inimigas. Elas são mensageiras. A raiva chega quando algo te fere ou te ultrapassa. A tristeza aparece quando algo precisa ser acolhido. A ansiedade é o corpo tentando te preparar para o desconhecido. Nada disso é defeito. Tudo isso é linguagem. O problema é quando você tenta silenciar o que sente. Quanto mais você reprime, mais aprisionado se torna. O controle emocional que o mundo moderno vende, esse controle frio, racional e polido, não é equilíbrio, é anestesia. E a anestesia, cedo ou tarde, cobra o preço. Ela te afasta da vida, da autenticidade e até da empatia. Muita gente acha que controlar as emoções é deixar de sentir. Mas o verdadeiro controle está em reconhecer, entender e escolher o que fazer com o que sente. Dizer "estou com raiva" é diferente de "vou agir com raiva". A primeira frase é consciência, a segunda é prisão. Agora pare e pense. Quantas vezes algo pequeno te abalou de forma desproporcional? Um comentário leve, uma crítica boba, uma brincadeira, e de repente, tudo dentro de você desaba. Quase sempre, isso não é sobre o presente. É sobre algo antigo, uma dor guardada, uma memória que ainda pulsa. O presente foi só o gatilho. A dor vinha de um passado que ainda pulsava dentro. E é exatamente assim que acontece com todos nós. Quando uma emoção vem forte demais, é um convite à escuta. E quase sempre, o que dói tanto não é o que o outro fez, mas o que aquilo desperta sobre a nossa história. Toda emoção carrega uma narrativa oculta. Quando ela explode, não está tentando te destruir, está tentando te mostrar algo que você ainda não quis enxergar. E aqui está um ponto essencial. As emoções não são o problema. O problema é a resistência a senti-las. A raiva quer mostrar o limite que foi ultrapassado. A tristeza aponta para algo que precisa ser acolhido. O medo indica onde falta segurança. Mas quando você tenta calar essas vozes internas, elas encontram outros caminhos. Às vezes através do corpo, às vezes através de impulsos, às vezes através do cansaço de quem vive engolindo o que sente. Por isso, o primeiro passo para deixar de ser refém das suas emoções é aceitar que elas não são inimigas. Elas são bússolas. E quanto mais você tenta controlá-las, mais refém se torna. Mas quando decide escutá-las, sem se fundir com elas, nasce o que chamamos de maturidade emocional. Maturidade emocional não é frieza, é discernimento. É a capacidade de reconhecer: eu estou sentindo raiva, mas isso não me define. Eu estou triste, mas isso não me paralisa. Você se permite sentir, mas escolhe como responder. E é nessa escolha que mora a liberdade. Por quê? Veja, sentir é involuntário, mas reagir é uma decisão. Você não escolhe se vai sentir ciúmes, mas escolhe se vai vasculhar o celular do outro. Não escolhe sentir inveja,
mas escolhe se transforma isso em comparação ou em motivação. O sentimento é natural, o comportamento é opcional. E essa é uma das fronteiras mais poderosas da consciência humana. Perceber que você ainda é dono de si, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Mas existe um inimigo silencioso que mantém muita gente presa: o mas. Mas eu não merecia isso. Mas depois de tudo que eu fiz. Mas eu sou uma boa pessoa. O mas é o cárcere da emoção. Ele te mantém preso no que aconteceu, girando em círculos, buscando justiça, onde talvez nunca venha. Troque o mas pelo e agora? Isso muda tudo. Isso aconteceu. E agora, o que eu faço com isso? Doeu. E agora, o que eu posso aprender? Perdi. E agora, o que quero construir depois dessa perda? O e agora é a ponte entre o trauma e a transformação. É o momento em que o passado deixa de ser uma sentença e vira um professor. É o instante em que você para de ser vítima da emoção e passa a ser autor da resposta. E é curioso perceber como a maioria das pessoas não foi ensinada a responder, mas apenas a reagir. Desde cedo, nos ensinaram a conter, a fingir que está tudo bem, a sorrir quando o peito está em ruínas. E o resultado é uma geração que não aprendeu a lidar com o próprio universo interno. Vivemos um tempo em que todo mundo quer parecer forte, mas poucos sabem o que é ser inteiro. Ser inteiro é poder dizer: eu sinto tudo isso, mas eu escolho o que fazer com o que sinto. É não deixar que a emoção te guie pelos atalhos do impulso, mas usar a consciência como bússola. Isso não te torna insensível, te torna livre. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você entende que não precisa lutar contra o que sente, e sim cooperar com o que sente. A emoção não é inimiga, ela é um mensageiro. Negar é o mesmo que quebrar o termômetro achando que vai curar a febre. Você não cura o que não encara. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a escutar suas emoções com atenção, elas mudam de tom. O medo começa a se transformar em prudência. A raiva se transforma em clareza sobre seus limites. A tristeza vira uma ponte para a empatia. E o amor, esse sim, se torna cada vez mais lúcido. Não um amor cego, mas um amor que enxerga, que escolhe, que compreende. Chega um ponto em que você percebe que não precisa mais apagar nada dentro de si. Você só precisa reorganizar, dar espaço, dar nome, dar sentido. A emoção não quer te dominar, ela só quer ser entendida. E quando isso acontece, algo se reconfigura por dentro. Você começa a respirar diferente. As coisas continuam acontecendo. As frustrações, as decepções, as perdas. Mas elas não te definem mais. Você entende que o mundo externo pode até te sacudir, mas o centro de comando está aí dentro. E é ali, no silêncio entre o sentir e o agir, que mora a sua verdadeira força. Porque não ser refém das emoções não é eliminar o que sente. É aprender a decifrar o que sente. É saber que por trás de cada reação há uma história. E quando você começa a contar essa história para si mesmo com verdade, as emoções deixam de ser monstros e viram mestres. E se você chegar a esse ponto, vai perceber uma coisa simples, mas transformadora. Não é a emoção que te aprisiona, é o medo de senti-la. Mas o momento em que você diz, eu posso sentir isso e ainda estar em paz, é o momento em que você retoma o poder sobre si. A emoção passa, mas o que você aprende com ela, fica. Sabe? No fim das contas, ninguém escapa de sentir. A vida não foi feita para ser controlada. Foi feita para ser vivida. E viver inclui o caos, as contradições, o incômodo de crescer e a beleza de continuar, mesmo sem todas as respostas. As emoções são como marés. Vêm, tocam a areia e recuam. Nenhuma permanece para sempre. Mas quando você tenta contê-las, cria um oceano represado dentro de si. E cedo ou tarde, esse mar transborda. Por isso, não lute contra o que sente. Aprenda a navegar. Não é sobre eliminar o medo. É sobre caminhar com ele. Não é sobre nunca mais sentir raiva. É sobre aprender o que ela tenta te ensinar. Não é sobre ser frio. É sobre ser inteiro. Há uma paz que não vem da ausência de emoção, mas da presença de consciência. É quando você entende que pode sentir tudo, e ainda assim escolher o que fazer com isso. Essa é a verdadeira liberdade emocional. E talvez esse seja o ponto que todos nós buscamos, mesmo sem perceber. Um estado de serenidade em meio ao turbilhão.
em que o mundo pode até se mover ao redor, mas o seu centro permanece firme. Você começa a olhar para a vida com outro olhar. Percebe que cada pessoa que cruza seu caminho está te mostrando algo sobre si mesmo, que cada dor vem com uma lição, e que cada emoção, mesmo as mais intensas, são mensageiras da alma. Deixar de ser refém das emoções não é deixar de sentir, é deixar de se perder em cada sentimento que aparece. É lembrar que você é maior do que aquilo que passa por você, e que dentro do seu peito existe um lugar que nada nem ninguém pode abalar. Esse lugar é o seu centro, e reencontrá-lo é o verdadeiro reencontro com a vida. Então, da próxima vez que uma emoção te invadir, não a rejeite, não fuja, não lute, respire, sinta. Pergunte a si mesmo: o que essa emoção está tentando me mostrar? E apenas escute. A resposta não vem da cabeça, vem do corpo, do coração, da história que você carrega. A cada vez que você escolhe ouvir em vez de reagir, um pedaço do seu passado se pacifica, e aos poucos você deixa de ser prisioneiro das próprias reações, para se tornar guardião da própria consciência. E talvez, nesse instante silencioso, você perceba que a liberdade nunca esteve em controlar o que sente, mas em compreender quem é aquele que sente. Você não é suas emoções. Você é aquele que as observa, as acolhe e as transforma.